Este é o momento exato em que tanques russos cruzam a fronteira com a Ucrânia, dando início a uma das maiores crises internacionais do século XXI. E este é Donald Trump em um comício, negociando diretamente com líderes do Oriente Médio, misturando diplomacia com negócios pessoais. Essas imagens, distantes geograficamente, têm algo em comum: simbolizam uma ruptura. O que antes era uma ordem mundial baseada em regras, acordos e instituições internacionais, hoje parece cada vez mais ser substituído por um jogo de forças, interesses e zonas de influência. Estamos voltando a um mundo onde vale mais a força do que a regra. A ordem global construída após a Segunda Guerra Mundial, baseada em soberania, multilateralismo e equilíbrio de poder, está sendo desafiada por novas potências e lideranças que não jogam com as mesmas regras. Rússia, China e Estados Unidos estão redesenhando o mundo à sua maneira. E o Brasil? Qual o papel do maior país do sul global nesse novo tabuleiro? Com a ONU enfraquecida, a diplomacia questionada e os interesses comerciais guiando decisões políticas, talvez estejamos testemunhando o verdadeiro fim da ordem global como conhecíamos. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava devastado. Para evitar que algo semelhante acontecesse novamente, potências vencedoras como Estados Unidos e Reino Unido ajudaram a criar uma série de instituições internacionais com o objetivo de garantir estabilidade e cooperação entre nações. Surgia a Organização das Nações Unidas, ONU, seguida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, a Organização Mundial do Comércio, OMC, e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, todas com o propósito de consolidar uma ordem baseada em regras. Essa ordem global se estruturava em pilares como a soberania nacional, o respeito à diplomacia e um delicado equilíbrio nuclear, chamado por muitos de equilíbrio do terror. A lógica de que se todas as potências têm armas nucleares, ninguém arrisca apertar o botão. Durante décadas essa estrutura funcionou, com tensões, claro, mas evitando guerras diretas entre grandes potências. No entanto, com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos começaram a agir de forma unilateral, invadindo países como Iraque e Afeganistão, sem apoio das Nações Unidas. Esse comportamento começou a corroer a legitimidade do próprio sistema que os americanos haviam ajudado a construir. Aos poucos, o mundo passou a ver as regras não como garantias de paz, mas como ferramentas manipuladas pelos mais fortes. Em fevereiro de 2022, Vladimir Putin ordena a invasão da Ucrânia, desafiando diretamente o princípio da soberania nacional. A ação não é apenas militar, ela representa o desejo da Rússia de recuperar prestígio e influência na antiga área soviética. O Kremlin é comandado por uma elite oligárquica que mistura poder político e econômico, transformando a Rússia em uma cleptocracia movida por interesses e nostalgia imperial. Putin justifica a ação como necessária para desnazificar a Ucrânia e proteger russos étnicos, mas o recado é claro: a Rússia quer reescrever o mapa da Europa. Já a China, sob o comando de Xi Jinping, age de forma mais silenciosa, mas igualmente eficaz. Através da Belt and Road Initiative, Pequim investe trilhões em infraestrutura no sul global, trocando portos e ferrovias por influência geopolítica. No Mar do Sul da China, Pequim constrói ilhas artificiais e desafia a liberdade de navegação,
além de ameaçar diretamente Taiwan com exercícios militares cada vez mais ousados. O Partido Comunista Chinês se infiltra nas grandes empresas do país, criando um modelo híbrido entre capitalismo e controle estatal. A lógica de Xi é clara: quem controla os dados, controla o futuro. Nos Estados Unidos, Donald Trump inaugura um novo estilo de liderança. Mistura governo com interesses pessoais. Durante sua gestão, firmou acordos bilionários em viagens oficiais que beneficiaram negócios ligados ao seu nome, como hotéis e campos de golfe. Para Trump, a geopolítica é business. Ele enfraqueceu alianças históricas, criticou a OTAN e ignorou as instituições multilaterais. Trump também retirou os Estados Unidos de acordos como o Acordo de Paris e o Pacto Nuclear com o Irã. A ONU, cada vez mais impotente, não conseguiu barrar a invasão da Ucrânia. A OMC perdeu relevância com a ascensão de acordos bilaterais e protecionismo. Em um mundo onde cada país defende apenas seus interesses, as regras passam a valer menos e a força mais. Segundo o Financial Times, a globalização entrou em fase de desglobalização controlada, marcada por alianças de conveniência e diplomacia transacional. Este é o Itamaraty, o palácio onde se desenha a política externa brasileira, e é daqui que o Brasil tenta navegar em meio ao colapso da ordem global. Diferente de potências que disputam diretamente zonas de influência, o Brasil adota o que os diplomatas chamam de neutralidade ativa, uma posição que tenta dialogar com todos os lados, sem se comprometer inteiramente com nenhum. Mas essa estratégia exige equilíbrio e, sobretudo, coerência. O país participa de blocos tradicionais como o G20, mas também de agrupamentos que desafiam a hegemonia ocidental, como o BRICS, ao lado de Rússia, Índia, China e África do Sul. Isso dá ao Brasil uma posição estratégica. Ele pode transitar entre os dois mundos, sendo ouvido tanto em Washington quanto em Pequim. Lula já declarou publicamente que o Brasil não vai se alinhar a nenhuma potência. Vai defender a paz, o multilateralismo e a soberania. Mas, na prática, essa postura tem esbarrado em contradições. Por exemplo, ao mesmo tempo em que defende o fim da guerra na Ucrânia e a retomada das negociações de paz, o Brasil se aproxima comercialmente da Rússia, importando fertilizantes e se abstendo em votações na ONU que condenavam a invasão. Já em relação à China, o laço é ainda mais forte. 31% das exportações brasileiras foram destinadas à China em 2023. E a tendência é de crescimento. Do ponto de vista econômico, essa aproximação é compreensível, mas do ponto de vista político, levanta questionamentos. O país corre o risco de passar a imagem de omissão diante de violações internacionais, ao mesmo tempo que busca protagonismo global como mediador. Há também o risco de que a neutralidade vire irrelevância. Em um cenário cada vez mais polarizado, a ausência de uma postura clara pode fazer o Brasil parecer indeciso, ou pior, oportunista. Por outro lado, se adotar uma diplomacia ativa e pragmática, o país pode se tornar um ponteiro invisível, aquele ator que não domina o jogo, mas ajuda a decidir o rumo dele. Com uma política externa estratégica, o Brasil tem condições de mediar conflitos, promover agendas climáticas e liderar debates sobre o Sul global. Estamos presenciando o fim de uma era.
A ordem mundial, construída após a Segunda Guerra Mundial, baseada em regras, instituições e equilíbrio de poder, está sendo substituída por um novo modelo. Nesse contexto, o Brasil enfrenta um momento decisivo. Como potência emergente, terá que escolher entre o pragmatismo diplomático ou o alinhamento ideológico. Essa escolha definirá o papel que o país terá nas próximas décadas. Será que o Brasil vai conseguir atuar como articulador global ou ficará à margem, refém de suas contradições políticas?